Antes de falar sobre esses dois filmes do caso Von Richthofen, eu preciso dar minha opinião sobre a polêmica envolvido com os filmes, né? De que não pode fazer filmes sobre assassinato, não pode fazer filmes sobre caso real. E é muito curioso que isso acontece aqui no Brasil, né? Porque lá fora tem filme disso o tempo todo, tem filme de ficção sobre isso o tempo todo, e aqui a gente bate palma, acha maravilhoso, assiste, paga ingresso, e assiste no streaming, adora, e lota esses canais de true crime no YouTube, mas fazer o filme não pode, né? Porque é engraçado, envolver o dinheiro, a galera já acha ruim. Aqui no Brasil tem muito isso. Mas eu queria deixar minha opinião bem clara de que eu sou contra essa galera. Eu acho que vocês estão categoricamente errados. E hoje vamos nos ater aos filmes. Vamos falar de drama, vamos falar de dramaturgia, melhor dizer. Não só drama, mas vamos falar de dramaturgia, vamos criticar os filmes. Vamos nos ater aos filmes em si. Vou comentar um pouquinho os casos reais, vocês vão ver que o caso real, mas vocês vão ver que vai ser bem pontualmente uma coisinha ou outra, só porque eu quero acrescentar, não que isso vai influenciar na minha crítica. Se você não me conhece, eu sou Bruno Albuquerque, sou sócio fundador aqui da SB Cinema, esse portal de cursos online de cinema e também esse canal no YouTube que você está me assistindo agora. Então, se você quer conhecer mais o nosso trabalho, toda semana a gente lança críticas de lançamentos com antecipação, com exceção desse filme, porque eu só vi ele no Prime Video e eu atrasei para entregar a crítica, já peço desculpas, mas todos os outros filmes que saem no cinema, a gente lança a crítica antes aqui. Então, se você não quer perder e também assistir as nossas aulas gratuitas que acontecem toda semana, toda quinta-feira às 20 horas, se inscreve aqui no canal, deixa seu like aqui embaixo para você avisar o YouTube que você gosta do nosso conteúdo e vamos pro conteúdo de fato agora desse vídeo, que é a crítica do A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais, certo? Eu estava de certa forma empolgado para esse projeto, adorei a proposta, achei muito interessante você ter um filme para cada versão dos fatos, e eu tava achando bem curioso. Ano passado, inclusive, tava marcada a cabine de imprensa, que esses filmes iam sair no cinema. A cabine de imprensa estava marcada na semana que a pandemia estourou, e aí todas as cabines de imprensa foram adiadas em praticamente um ano, né? Tipo, na mesma semana tinha ter o Lugar Silencioso Parte 2, foi adiado para esse ano, e é só agora que eu pude assistir esses dois filmes no Prime Video, né? Que eles foram distribuídos oficialmente no Prime Video. Infelizmente eu me decepcionei bastante, eu tava com uma expectativa bem razoável, assim, achando que ia ser legal, tava botando fé, filme nacional, de gênero, vamos lá, eu sempre boto fé nesses filmes e nem sempre eles satisfazem a gente, né, que é o caso desses dois filmes, tá? Mas eu vou primeiramente falar do primeiro, que é O Menino que Matou os Meus Pais, depois A Menina que Matou os Pais, porque foi a ordem que a Ilana Casoy sugeriu que a gente assistisse, tá? Ambos têm mais ou menos os mesmos prós e contras, mas alguns têm alguns bem específicos, então por isso que eu achei melhor dividir. Primeiramente, O Menino que Matou Meus Pais. Eu acho que a grande virtude desses dois filmes, e que logo nesse primeiro a gente já se destaca logo, já percebe logo bem, de forma bem destacada, é o elenco principal. Eles são todos muito bons, são todos atores muito... eu pensei a palavra gabaritado, mas é muito tiozão. Mas são atores eles são excelentes no que eles fazem. Eles sabem fazer o que eles estão fazendo e eles conseguem, alguns deles, adicionar uma naturalidade aos personagens que o texto do filme não permite, né? E eu queria dar um destaque principal para o casal que faz os pais dos irmãos Cravinho. Eu acho eles muito bons no papel deles. Tanto no primeiro filme quanto no segundo, eu acho que são os únicos personagens que eles e o irmão mais novo da Suzane, são os únicos personagens que a gente realmente, assim, gosta deles e torce por eles, porque eles são todos muito amáveis. Eu acho que não é só por conta do texto, mas também por conta dos atores que souberam lidar muito bem com o material que chegou na mão deles, tá? Em ambos os filmes eu acho a direção de fotografia muito inspirada, eu acho as cores muito bonitas, eu gosto de filmes que tem a direção de fotografia onde as cores saltam bastante, quando o contraste se destaca também. Acontece uma coisa que a gente fala aqui toda semana, praticamente todo filme que a gente analisa aqui, a gente fala que a direção de fotografia, ela, às vezes, para indicar bons momentos de alegria, ela usa tons mais quentes, e para indicar momentos de tristeza, ela usa tons mais frios. Então, toda a parte dos julgamentos aparecem, que é o presente, né, eles contando a história, aparece tons bem azulados, tons bem tristes, a fotografia bem fria, e quando você vê as épocas felizes do relacionamento dos dois, no começo, assim, eles estavam se conhecendo e tudo mais, tudo muito quente, muito sol, tudo muito amarelo, muito laranja, e isso também se repete na direção de arte, tá? E mais um ponto, assim, agora me atendo a esse filme, o primeiro, o que eu falei que ia comentar o caso real, né? Pra quem conhece o caso real, alguns pontos é legal você perceber, você aponta, olha que legal isso aqui e tal, porque você vai vendo a riqueza de detalhes, tem muitos detalhes, como um jogo de futebol que tá passando na televisão do porteiro, que foi uma das testemunhas que viu o carro com os irmãos Cravinho e a Suzane von Richthofen passando para a casa dos pais dela.
é exatamente como foi descrito, exatamente como está lá no caso. Entre outros detalhes, como a questão, isso mais no segundo filme, da garrafa d'água que eles usaram para tentar matar de forma, através de asfixia os pais dela. Esses pequenos detalhes você fala, olha só que cuidado. Ou nesse caso desse filme também, que também aparece no segundo, a Suzane ligando a luz do corredor, exatamente como no caso original era citado. Então esse cuidado é bem interessante. Porém, já falando disso, eu já puxo para o primeiro grande problema que eu acho nos dois filmes. Eu acho que eles se preocuparam tanto em ser muito fiéis aos depoimentos, tanto na descrição, tanto na encenação, tanto no que acontece, como também nas falas dos personagens, que o filme ignora o ponto primordial que eu acho que é de contar histórias, que é a dramaturgia. É você fazer algo dramaticamente interessante. Algo com altos e baixos, e que você sinta determinadas coisas. O filme pode sim, eu não sou contra o filme mudar os fatos para poder tornar o filme mais dramaticamente interessante. O Infiltrado na Clã, não sei se vocês sabem, mas boa parte das coisas que acontecem lá no filme não aconteceram na vida real. Aquela explosão lá do carro no final não acontece, nunca existiu aquilo. Boa parte das coisas mais de ação do filme não existem. Tem personagens importantíssimos lá do filme que não existem, que foram criados para tornar o filme mais dramaticamente interessante, certo? E eu acho que isso poderia ter sido feito aqui. Não adicionar explosões, não adicionar personagens, mas mudar determinadas coisas, como até mesmo as falas dos personagens. Eu sinto que em vários momentos, claro que também tem um problema de direção de atores aqui, de um ensaio um pouco mais firmado com o elenco para tentar tornar aquelas falas mais naturais. Mas eu sinto que o problema reside no texto. Várias falas que os atores dão no filme é literalmente isso. Você sente que o ator está só dando a fala, que é o termo que a gente usa, que é para simbolizar que o ator não está interpretando, ele está só falando o que está no papel. Tem uma cena lá que a mãe da Suzane von Richthofen, ela fala com ela, que ela diz assim: nossa, às vezes eu daria tudo para saber exatamente o que está se passando pela sua cabeça. Ela não fala exatamente com essas palavras, mas é mais ou menos isso. Então, a forma como está escrita é muito literária. E foi um tipo de coisa que eu aprendi logo no meu primeiro curta, no Reverberação, que você pode assistir aqui no canal da SB Cinema. Que eu escrevi as falas muito literárias, mas do jeito que está escrito, influencia o ator na hora de falar. E se o ator ficar muito preso à fala, isso pode prejudicar. E a minha namorada me disse que viu, não sei se foi uma entrevista da Carla Dias falando, que as falas deles são idênticas às falas dos autos, né, do processo criminal. E aí que tá o problema que eu falei. Você pode mudar isso, não precisa ser igual. Ontem mesmo eu vi uma entrevista daquele cara, meu Deus, esqueci o nome dele agora, do ator que fez o vilão lá do Tropa de Elite 2, que ele era o Ronald McDonald, né? Esqueci o nome dele agora do ator, ele é muito foda. E aí ele tava dando entrevista num podcast e ele disse assim, que várias das coisas que ele falou lá no Tropa 2 não estavam no roteiro. Ele falou, o roteiro tinha um esqueleto, tinha um conteúdo do que era pra eu falar, mas a forma como eu falava era eu que ditava, e fica muito foda. O Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2 são filmes que têm uma atuação muito natural, muito naturalista, e isso bate com a proposta do filme. Não que uma atuação naturalista ela tenha que ser, ela é o ideal, mas se bate com a proposta do filme, se o filme tem essa proposta, encaixou. Se o filme tem uma proposta mais lírica, uma proposta mais encenada, mais teatral, que é um termo mais fácil para vocês entenderem, bate se a atuação for desse jeito. Então tem que saber o tom do filme. E também falando disso, eu já puxo para a atuação da Carla Dias nesse primeiro filme, que eu acho um pouco problemática. Eu acho que o tom dela nesse filme, diferentemente do outro, que eu vou falar mais pra frente, ele não bate com o tom do filme todo, não bate com os outros personagens, e eu entendo que, assim, se você vê as entrevistas da Suzane von Richthofen na vida real, é exagerado, ela é essa personagem meio bizarra, né, no mínimo. E a Carla Dias entende isso, mas mesmo assim não funciona. Você vê que ela está tentando recriar aquela personagem, ou ela está criando uma personagem em cima daquela personalidade da vida real, mas não bate, fica forçado. E o tempo inteiro eu sentia que eu estava vendo uma simulação do Linha Direta, que inclusive tem um episódio maravilhoso sobre a Operação Prato, se você não viu, veja. E, por exemplo, lá na Operação Prato, nesse episódio, tem uma hora que o personagem lá, ele pergunta pro Irangê, pergunta, você acredita em discos voadores? Aí ele fala, não, isso é invenção, não sei o que, tal. E é uma simulação, eles estão simulando algo que aconteceu de verdade. E a atuação fica muito forçada. E aí tem uma hora lá que o Irangê, o personagem faz o Irangê Holanda, né, que é o coronel, sei lá, o sargento, não sei as patentes lá do exército, ele fala assim, eu só acredito num disco voador quando ele sobrevoar por cima da minha cabeça. Então tá vendo a forma como ele fala? É bizarro. E a Carla Dias, infelizmente, nesse filme, eu acho que
Cara, tava me tirando do filme o tempo todo. Eu não tava embarcando na jornada, principalmente por conta da atuação dela, mas também por conta dos atores. E eu sei, assim, eu gosto muito da Carla Dias, acho ela uma excelente atriz, eu vou falar disso sobre o próximo filme, né? Mas nesse filme, eu acho que é bem problemático, tá? Uma outra coisa que eu acho que foge do tom do filme é a trilha musical com um rock pesado, assim, tal. É forçado também. Eu sinto que o filme ele é todo fora de tom. Tá todo fora de tom. As coisas estão ali simplesmente porque parece que eles queriam colocar daquele jeito. E isso me incomoda um pouco. E em termos de roteiro também, existem algumas mudanças bruscas no comportamento de certos personagens que não fazem muito sentido. Por exemplo, a mãe da Suzane. A priori, ela estava incentivando a menina a namorar o cara. Ela começa a namorar o cara, de uma cena pra outra, ela já odeia o cara, sem motivo nenhum aparente. E eu sei que isso está inspirado no processo. Isso demonstra uma fragilidade da versão dos fatos da Suzane. Massa, isso é legal. Mas dramaticamente não é interessante. Isso prejudica a nossa experiência assistindo a um filme e não a uma simulação de uma coisa que aconteceu na vida real, certo? Eu tô tomando muito cuidado, gente, porque eu sei como é foda fazer cinema no Brasil, eu respeito muito todos os realizadores desse filme, então por isso que E assim, eu tô começando a fazer isso com qualquer filme, eu não despejo meu ódio em cima do filme, porque eu sei o trabalho que dá, eu sei a paixão envolvida, então eu tô melhorando um pouco mais o meu tom em relação a isso, tá? Vamos para A Menina que Matou os Pais, que eu acho bem melhor do que o outro. Esse sim eu acho que é um filme bom, acho um filme bacana, ok. Nada de maravilhoso, mas não me incomodou como o outro. O outro eu fiquei, poxa, esse filme realmente é fraco. Esse aqui eu acho que é assistível. Se eu tivesse que escolher uma das versões pra assistir, eu escolheria essa, apesar de algumas coisas da versão do Daniel não, eu achar que ele tá forçando, ele tá querendo limpar a barra dele, é muito diferente da versão da Suzane, eu acho bem bizarro. Mas vamos lá, vamos nos ater ao filme como eu disse, tá? Há alguns momentos desse filme em que a direção dele é muito mais inspirada. Eu digo isso em termos de mise-en-scène, em termos de composição do quadro. Tem dois momentos, um eu comentei hoje com meu amigo Thiago, ele logo depois comentou esse outro que eu já tinha percebido, mas ele falou para dar os créditos a ele, o Thiago Araújo, do canal dele, que é Quadros por Segundo, posso estar enganado o nome do canal dele, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário também, para vocês conhecerem o canal do Titi. São críticas bem longas, bem extensas, mas bem aprofundadas, e o Titi é um excelente crítico. E ele... A primeira cena que eu ia comentar é quando o pai do Daniel fala assim, e aí, ele tá com uma gaiola de passarinho, e o Daniel acabou de oficializar um namoro com a Suzane. E o pai dele vai e pergunta, e aí, tá pronto pra jaula? Isso na hora eu pensei, deve ser só um foreshadowing porque ele vai ser preso, né? Mas lá pra frente, que já é legal esse detalhe do roteiro. Mas, logo quando ele corta pro plano seguinte, que é em outra cena, nós vemos justamente o Daniel e a Suzane numa arquibancada de um estádio de futebol, de um campo de futebol lá da escola deles, talvez, dela, não sei. E a câmera está por detrás de grades, então nós vemos eles por detrás de uma grade. E eu achei legal, porque isso faz uma associação direta com o que o pai dele falou logo depois. E a cena que o Thiago percebeu dessa composição de quadro bacana foi quando a Suzane e a família dos Cravinhos, os Cravinhos eles vão até a casa dos von Richthofen conhecer a família, né? E aí para mostrar como eles são completamente diferentes, que os Richthofen são classe média alta e os Cravinhos são classe média baixa, ele faz um plano bem geral e ele separa os pais da Suzane num canto do quadro, tem um abismo entre os dois, assim, um espaço enorme, e aí no cantinho aqui da imagem estão os Cravinhos com a Suzane, como se a Suzane fizesse mais parte da família deles do que da família dela, né? Inclusive até o irmão dela faz parte mais da família dos Cravinhos do que dos Richthofen, e eles estão cada um em uma cadeira separada, enquanto os Cravinhos estão todos juntos no sofá, assim, da família unida, né? Então, visualmente, o filme conta a história e isso é muito legal para quem gosta de analisar esses detalhes. E eu vendo o filme, eu já percebi isso de cara e achei muito bacana. E aí tem outro detalhe que o Thiago percebeu também, que é a questão lá dos quadros na cena, que tem os detalhes pretos, vermelhos, uma coisa meio vampiresca, né, e tal. É bem legal esses detalhes, tá? Deixa eu só ver qual foi a foto que eu usei. Tem alguma outra foto? Tem outra foto, sim. E agora sim, eu quero falar sobre a atuação da Carla Dias, que aqui sim eu acho que ela arrasa. Aqui sim ela se destaca, eu acho que o tom da atuação dela tá perfeito. Tirando as primeiras cenas que são idênticas à do outro filme, depois tem um ponto que a atuação dela tá excepcional. Eu acho que ela se destaca muito, não só ela, mas também o Leonardo Bittencourt e o Alan Souza Lima, que são os irmãos Cravinho. Eu acho que os dois estavam muito, muito bem nos papéis, tanto no primeiro filme quanto no segundo, mesmo que sejam personagens... O do Alan Souza, ele não destoa muito das duas versões, mas
o Leonardo Bittencourt, ele faz um trabalho primoroso, tanto no primeiro, quando ele interpreta um cara malandro, um cara mal intencionado com a Suzane, e no segundo, quando ele interpreta um cara mais tranquilo, mais família, mais inocente. Bate muito assim a atuação dele com o que o texto está pedindo, com as versões dos fatos. E o Alan Souza Lima, ele parece que tá, deixa eu colocar aqui uma foto dele de novo, que é o irmão dele aqui, né? Eu acho a atuação dele muito boa, principalmente no segundo filme, né, na Menina que Matou os Pais, quando eles pedem pra ele participar do assassinato e ele diz não, ele nega até o último minuto, quando ele decide participar e o resto a gente já sabe, né? Mas a atuação dele ali, eu acreditei muito, é muito verdadeira e bate, como eu falei, não basta a atuação ser naturalista, ela tem que bater com a proposta do filme, e ali bate. E foi muito bacana, eu estava acreditando nos personagens. Para mim, eles não eram atores interpretando, eles eram os personagens em si. E, diferentemente do outro filme, que eu saía da história o tempo todo, nesse aqui eu permaneci na história até o final. A fotografia segue belíssima e tem um trabalho de color grading sensacional, assim, que influencia muito na paleta de cores, né, como eu falei. Claro que no set você tem a iluminação fria, a iluminação quente, mas o color grading, que é o processo de gradação de cores, né? Você tem um color correction, color grading. O correction vai corrigir as cores que vêm da câmera diferente do normal, do que realmente era. E o color grading vai dar um tom, ele vai direcionar a emoção daquela imagem. O color grading desse filme é sensacional, assim como o outro filme também. E aí nisso não se destoa tanto, mas eu acho que nesse filme aqui ele se destaca um pouco mais. Eu não sei, eu me senti mais envolvido por esse filme. E os problemas desse filme também, para mim, são iguais ao do outro. Várias cenas parecem simulação, os personagens às vezes mudam de opinião de uma hora para outra, apesar de aqui ser um pouco mais coerente do começo ao fim. E eu me pergunto, como várias críticas que eu vi aqui se perguntaram, se realmente era necessário dividir essa história em 2 filmes. Eu realmente acho que se fosse um filme só, mais extenso, com uma montagem mais elaborada, uma montagem mais repensada, na verdade, pensada de uma forma diferente da forma como é aqui, que é linearmente uma versão, depois linearmente outra versão. Se você pensasse de uma outra abordagem aí, sem querer sugerir mas exatamente o que deveria ser feito, que eu não acho que é o papel da crítica, mas eu acredito que se fosse uma outra abordagem na montagem, seja lá qual for, talvez fosse melhor do que dividir em 2 filmes e a gente acompanhar de uma forma um pouco mais conjunta essas 2 obras, ao invés de formas separadas, tá? Mas eu não acho que o problema reside aí. O problema reside na proposta de ser muito fiel aos fatos, de ser muito fidedigno aos autos do processo criminal. E é isso. Para o primeiro filme, O Menino que Matou os Meus Pais, eu dou a nota 2 de 5. E para A Menina que Matou os Pais, eu dou nota 3 de 5. Que eu gostei bem mais, eu tive uma experiência bem melhor assistindo esse segundo filme, apesar de ele não ser muito bom. Ele é bom, ele é ok. Mas eu acho que ele parece bem melhor comparado com o outro. E o outro eu acho bem fraquinho mesmo, tá? Mas o que é que você achou dos filmes? O que é que você achou das minhas críticas? O que é que você achou das minhas pontuações aqui? Comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal da SB Cinema. Um forte abraço e vida longa ao cinema nacional. Por que não? Claro, sempre. Vida longa ao cinema nacional.